E aí, irmão, tudo bem? Deixa eu te contar umas coisas que Deus tem falado aqui com a gente, que tem abençoado muito o nosso coração. Nós começamos a sermos edificados por uma palavra muito especial em Mateus capítulo 12, através de uma ministração do nosso querido pastor Wagner, da Igreja Presbiteriana de Jardim Bandeirantes. Esteve conosco aqui na Presbiteriana Ágape de Cambé, trazendo para a gente uma palavra muito especial, que falou sobre a importância de nós termos uma fé que não seja uma fé vacilante, pelo contrário, que nós tenhamos uma fé integral, uma fé firme, uma fé que não permita que essas mudanças culturais nos influenciem. E é interessante que nós começamos uma meditação sobre isso, uma reflexão, que nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo nos conduz. E então, numa quinta-feira, na nossa reunião que nós temos aqui na quinta, inclusive fizemos aqui na igreja mesmo, nós fomos conduzidos pelo Espírito, eu não tenho dúvida disso, para relermos o texto e para meditarmos no texto, e Deus trouxe ao nosso coração algo muito precioso, porque Ele nos fez enxergar uma palavra que faz conexão com todo o texto que nós estávamos ali estudando, que era a palavra geração. Essa é a palavra. Então Jesus começa exortando os escribas e fariseus, dizendo que eles eram uma geração perversa, que eles eram uma geração má, que eles eram uma geração adúltera e que eles estavam pedindo um sinal, e Jesus haveria de dar um sinal a eles, mas o sinal que Jesus ia dar para eles seria o mesmo sinal que deu a Jonas. Logo em seguida ele fala sobre aquele espírito imundo que é expulso, mas se nós não tomarmos cuidado, ele depois da casa limpa e adornada, né, organizada, ele volta e volta trazendo 7 outros espíritos, e Jesus fala, mais uma vez, usa a expressão geração. E o final do capítulo 12 é quando a mãe e os irmãos de Jesus chegam no lugar onde ele estava, ele é avisado a respeito disso. E o interessante é que Jesus, ele traz uma palavra de exortação a quem o interrompe ali naquele momento, dizendo: quem são minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Olha que interessante. E a propósito, obrigado por você permanecer firme aí conosco nessa reflexão. Olha que interessante. Jesus disse: meu Pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que isso significa? Significa tão somente que há uma nova geração que Jesus está levantando, que Deus está levantando. E essa geração não é a geração que pede sinais, não é a geração que se desvia pelo caminho, não é a geração que abre mão da fidelidade do que diz respeito aos princípios e valores do reino de Deus, mas essa geração é a geração que Jesus reconhece, dizendo que esta é a geração que faz a vontade do Pai. Então, guarda isso no seu coração. Há realmente uma nova geração sendo levantada, uma geração que se importa em conhecer os valores do reino, uma geração que é interessada em conhecer e cumprir a vontade do Pai. Essa é a geração que Deus está levantando e que eu e você somos convidados a fazermos parte dela. Guarde essa palavra no seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas passa com certeza pelos fundamentos da palavra, passa pelos fundamentos dos princípios, dos valores do reino de Deus. Um grande abraço, fique com Deus.